Uma reunião de atualização em temas relevantes na prática clínica, hoje sobre a coordenação do Serviço de Reumatologia da Faculdade de Medicina da USP, e é um tema bastante atual, manifestações musculoesqueléticas da infecção por chikungunya. Então, quem vai apresentar o caso clínico é o nosso residente, Dr. Henrique Giardini, e quem vai discutir é o assistente do serviço, o Dr. Leandro Lara do Prado. Bom dia. Bom, o tema hoje da reunião de atualização em temas relevantes é manifestações musculoesqueléticas na infecção por chikungunya. O meu nome é Henrique, vou apresentar o caso clínico e, em seguida, a discussão pelo Dr. Leandro Lara do Prado. Bom, nosso paciente de sexo masculino, 31 anos, natural e procedente de São Paulo, solteiro, médico. Compareceu ao nosso ambulatório em dezembro do ano passado, com uma queixa de dor articular difusa persistente há 10 dias, iniciada após doença febril resolvida. Bom, então, o paciente iniciou 10 dias antes da primeira avaliação em nosso serviço, com febre de até 38 graus, que durou 48 horas, uma poliartralgia aditiva simétrica de pequenas e grandes articulações das mãos, punhos, cotovelos, joelhos e principalmente tornozelos, com rigidez matinal breve, de forte intensidade, sem resposta ao analgésico comum. Além disso, apresentava também um rache maculopapular, envolvendo tronco e membros, não pruriginoso, e negava sintomas relacionados a quaisquer outros sistemas. Um dado importante, o paciente, uma viagem recente para Recife, com retorno para São Paulo há 10 dias. Bom, as fotos cedidas pelo próprio paciente, mostrando o rache maculopapular envolvendo o tronco. Na fase febril, o paciente foi avaliado em outro serviço e foram solicitados pesquisa do antígeno NS1 para o vírus da dengue, que veio negativo, PCR para pesquisa do vírus da Zika, que veio negativo, e PCR para pesquisa do vírus chikungunya, que veio positivo. Bom, houve resolução da febre e do rache cutâneo, mas persistia artralgia envolvendo mãos, punhos, cotovelos, joelhos e tornozelos. A dor, principalmente em tornozelos, era intensa e limitante. Antecedentes patológicos. O paciente tinha um histórico de nefropatia por IgA, sem disfunção renal, com história familiar positiva. Ele nunca necessitou de tratamento específico. Negava outras comorbidades, internações prévias ou alergias, e negava o uso crônico de medicações. Ao exame físico, estado geral preservado, afebril, IMC de 24, sem rache cutâneo, aparelhos cardiovascular, respiratório e abdômen sem alterações. Aparelho musculoesquelético, dor à palpação de várias articulações, mas sem edema, e uma entesite bilateral de calcâneos. Bom, esse gráfico representa para a gente todas as articulações dolorosas, então a gente vê o acometimento de pequenas articulações de mãos e grandes articulações de punhos, cotovelos, ombros, joelhos e tornozelos, num padrão que lembra artrite reumatoide. Mas, além dessa poliartralgia, o paciente apresentava também um quadro importante de entesite em calcâneo. A êntese, ela representa o local de inserção de tendões e ligamentos nos ossos, e é um achado muito comum em espondiloartrites. Bom, quais foram os nossos diagnósticos iniciais? Infecção aguda, recente pelo vírus chikungunya, com artralgia persistente, e uma entesite bilateral de calcâneos, sem fatores mecânicos associados. Será que esse quadro é relacionado à infecção pelo vírus chikungunya? Bom, nossa conduta inicial foi solicitação de exames laboratoriais gerais, provas de atividade inflamatória, pesquisa de autoanticorpos e ultrassom de calcâneo. Como o paciente havia saído da fase aguda, nós iniciamos naproxena em dose plena. Ele retornou ao ambulatório 20 dias após a avaliação inicial, com resolução da artralgia, mas permanecia em entesite de calcâneo bilateral. Como eu disse, sem fatores mecânicos predisponentes, sem resposta ao naproxena em dose plena e uma dor de moderada intensidade. Os exames laboratoriais. Função renal sem alterações, urina 1 também sem alterações. Enzimas hepáticas e hemograma normais. Provas de atividade inflamatória, um VHS de 2 e um PCR de 1.3, portanto normais. E a pesquisa de autoanticorpos foi em fator reumatoide negativos. Ultrassom de calcâneo,
como apontado pela seta, mostra espessamento do tendão com alteração de ecogenicidade, sugerindo uma tendinite aguda. E agora, nossos diagnósticos: infecção pelo vírus chikungunya, fase aguda resolvida, mais uma entesite de calcânio bilateral refratária ao anti-inflamatório. Será que esse quadro foi consequente à infecção pelos vírus chikungunya, o paciente na fase subaguda da doença, ou ele pode estar abrindo um quadro de espondiloartrite? A gente solicitou pesquisa do HLA-B27 positivo, que é um marcador genético para espondiloartrites, e foi prescrita uma dose única de corticoide de depósito, betametasona, além de orientação de medidas locais como gelo e alongamento de panturrilhas. O paciente retornou após 90 dias do quadro agudo, então, com excelente resposta ao corticoide de depósito e a pesquisa de HLA-B27 negativa. Bom, as perguntas que a gente quer responder com este caso clínico. Como está a prevalência da infecção pelo vírus chikungunya no Brasil? Quando pensar em infecção pelo vírus chikungunya, quando encaminhar para o reumatologista e quando incluir droga de base? Bom, eu passo agora para o Dr. Leandro Lado Prado, assistente do ambulatório de artrites infecciosas. Obrigado, Henrique. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Falar um pouco sobre o chikungunya, que eu acho que é um tema bastante atual. E espero poder responder alguma das dúvidas que a gente possui ainda sobre essa doença emergente, né? Bom, o vírus da chikungunya é um arbovírus do gênero alfavírus, que a transmissão é bastante já conhecida por nós, está em toda a mídia aí, né, pelo nosso conhecido mosquito aqui, o Aedes aegypti, mas também por um outro espécie do gênero Aedes, que é o Aedes albopictus. Esse vírus foi isolado na década de 50 na Tanzânia, e esse nome bem peculiar, todo mundo já deve saber, deriva do dialeto Makonde, onde se quer dizer aquele que se dobra, uma referência ao sintoma intenso que o paciente apresenta, levando a andar curvado durante o período crítico da doença. Não é o único alfavírus que evolui com manifestações articulares e febre. Outros alfavírus já foram descritos, como Ross River, Sindh, Bismayar, Onyong Nyong, em vários locais do mundo, em surtos, todos com essa característica de poliartrite, febre e outros sintomas muito semelhantes a outras doenças virais. A primeira, mais recentemente, vários surtos de infecção pelo chikungunya têm sido relatados. Na época, em 2004, o primeiro surto maior que chamou a atenção dos epidemiologistas foi um surto na costa da África, principalmente envolvendo as Ilhas Reunião, que são uma colônia francesa, onde cerca de 50% da população foi infectada, e a partir daí a gente começou a ter vários estudos epidemiológicos e clínicos sobre a evolução dessa doença. Esse surto em 2006, 2007, houve um aumento também no norte da Itália, e em 2010 um grande surto na Índia com mais de 1 milhão de infectados. E em 2013 nós recebemos aqui de braços abertos, né, primeiramente no Caribe, em São Martin, e foram os primeiros casos autóctones relatados, mas ele se espalhou aí por toda a América Central, Caribe, Flórida e América do Sul. Aqui nesse gráfico a gente pode ver os vários surtos acontecidos, inicialmente aqui na costa da África, depois Ásia, e depois aqui Brasil e América do Sul. E você pode perceber pela faixa verde que é bem semelhante o local onde ocorreram os surtos com o local de infestação pelo Aedes aegypti e Aedes albopictus. E o problema de saúde pública que se enfrenta é que nos últimos 2 anos tem havido um grande aumento de incidência de casos em toda a América do Sul e Caribe. Os casos têm aumentado vertiginosamente a partir de 2014. Nesse momento, final de 2015, 45 países já relatados com transmissão de casos autóctones e mais de 1.600.000 casos. E no Brasil, como é que está a prevalência da infecção pelo vírus chikungunya? Vamos tentar responder a primeira pergunta. No ano de 2015, foram notificados cerca de 26 mil casos suspeitos. Desses, 817 confirmados por quadro laboratorial
e apenas cerca de 10 mil confirmados por critério clínico epidemiológico. É preciso lembrar de que, a partir do momento que existe uma disseminação já sustentada do vírus de maneira autóctone em um certo ambiente, o Ministério da Saúde recomenda que não se realize mais a pesquisa do vírus diretamente ou a pesquisa de sorologia e que se feche, que se notifiquem os casos confirmados apenas por critério clínico epidemiológico. Por isso, essa diferença em números. Tinham sido relatados 3 mortes em 2015, 2 na Bahia, 1 em Sergipe. Temos relatos que uma dessas pacientes da Bahia é até uma paciente lúpica, por sinal. A gente vai falar por quê daqui a pouco. E já a transmissão, pelo menos em 14 estados no ano de 2015. Para esse ano, até a 8ª semana epidemiológica, final de fevereiro, mais ou menos, já foram notificados cerca de 3.700 casos suspeitos. Já com uma disseminação para 18 estados, cerca de 153 municípios, conforme a gente pode ver nesse mapa. As áreas em cinza são áreas com já registro de transmissão autóctone do vírus, e essas pequenas áreas em verde são municípios com alta transmissão e endemicidade de transmissão de infecção do vírus. Mas então, diante disso, parece realmente ser um problema de saúde pública que a gente tem para enfrentar aqui no Brasil, além dos outros que já estão ainda em andamento. Quando é que a gente deve pensar em infecção por chikungunya? O quadro clínico básico que deve chamar a atenção, quando você vê esse paciente, por exemplo, num pronto-socorro, é um quadro de início agudo de febre alta e poliartrite. Esse quadro clínico está associado ao período de viremia, então dura em torno de 7 a 10 dias e tem uma resolução na grande maioria dos casos. E é importante dizer que em 80 a 90% dos pacientes infectados vão ser sintomáticos, tá? Então, o paciente dificilmente vai passar por uma infecção chikungunya sem ter algum sintoma. O quadro de artrite costuma ser bastante intenso, é uma artrite simétrica, como a gente pode ver por essa figura, acometendo grandes e pequenas articulações. Aqui a gente vê edema de metacarpofalangianas, interfalangianas proximais. E caracteristicamente de início agudo, relatado em estudos como um início explosivo. Um paciente que de uma hora para outra começa a ter um quadro de poliartrite muito intensa, com uma perda funcional, dificuldade de mobilização muito importantes. Aqui a gente vê também relatado quadros de entesite, aqui é entesite de calcânio, igual ao nosso paciente também apresentou. Racho cutâneo também é bastante frequente, geralmente maculopapular, removendo o tronco, como o nosso paciente também teve. Em crianças, chama a atenção por esse racho, pode ser bolhoso, então tem um diferencial nesse caso. E algumas manifestações raras podem acontecer nessa fase aguda. São quadros bastante raros, mas que são relatados. A gente tem visto, inclusive na mídia, alguns relatos, principalmente de síndrome de Guillain-Barré, um cometimento neurológico, um quadro ocular com episclerite, neurite óptica, alguns quadros de miocardite e pericardite cardiovasculares na fase aguda, as lesões em racho bolhoso, principalmente em crianças, e alguns casos de choque, discrasias sanguíneas, mas isso é importante frisar, que são muito mais raros do que, por exemplo, acontece na evolução do dengue, que é um diagnóstico diferencial. Importante frisar também que essas manifestações raras podem ser mais frequentes nos chamados grupos de risco, né, gestantes, idosos, menores de 2 anos, principalmente os neonatos, cujas mães tiveram infecção com período de viremia durante o período periparto, e pessoas com outras comorbidades, né, como a gente teve aquela morte de uma paciente já com lúpus eritematoso sistêmico. E, lógico, sinais de gravidade são critérios de internação nessa fase aguda, suspeita de evolução para algum desses quadros graves, conforme a lista aqui de sintomas. O laboratório inicial do paciente com vírus com infecção pelo chikungunya é inespecífico, mas o que chama a atenção é uma linfopenia, muitas vezes até mais intensa do que na dengue, chegando a ser menor do que 1000, trombocitopenia que pode ocorrer, mas é menos frequente do que no dengue, aumento de transaminases e alguns relatos de casos de hipocalcemia também. E é muito importante, diante disso, o laboratório muito semelhante, a gente ter uma ideia de como diferenciar esse paciente na fase aguda, né? No dengue, a gente tem um quadro de febre importante,
mas o que diferencia basicamente é a intensidade da mialgia e artralgia, mais intenso na chikungunya, e a ausência de edema de articulações, pelo menos na maioria dos casos de dengue. Da mesma forma, quadros hemorrágicos são muito raros, bem infrequentes na chikungunya e um pouco mais frequentes na infecção pela dengue. E também é importante diferenciar do vírus da Zika, que também é transmitido pelo mesmo mosquito. Importante dizer aqui que a febre na chikungunya tende a ser mais intensa e mais abrupta, e o quadro articular costuma ser também mais intenso e mais sintomático do que na infecção pelo Zika vírus. Então, resumindo, o que a gente tem que chamar a atenção no quadro por chikungunya? Uma febre mais alta nos primeiros 2 a 3 dias de doença, como o nosso paciente teve, um edema nas articulações de moderado a intenso e dor articular também, que chama bastante atenção, dor muscular também, que pode ser intensa, e os outros sintomas menos frequentes, como manchas pelo corpo, quadro conjuntival é bem infrequente, diferentemente do vírus da Zika, que é uma conjuntivite mais intensa, e o acometimento neurológico, como encefalite, Guillain-Barré e mielite, é bastante raro. Como é feito, então, o diagnóstico dessa infecção? Conforme a gente pode ver aqui pelo gráfico da história natural aqui da doença, inicialmente, nos primeiros dias até o início dos sintomas, ocorre bem associado ao aumento da viremia, né? E nesse ponto, até o 8º dia, aqui nesse gráfico azul, a gente pode lançar mão da pesquisa direta do vírus por PCR, né? Ou real-time ou convencional. É o exame mais fidedigno para esse caso, né? A partir do 4º dia, começam a ser produzidos anticorpos IgM, né? E com isso a gente pode dosar por ELISA anticorpo IgM e IgG, que vai aparecer aí em torno do 7º dia, começa a aparecer. Eu falo que o PCR viral costuma ser mais fidedigno, porque eles têm relatos de cruzamento de sorologia, da sorologia IgG e IgM com outros vírus, e também, às vezes, pela manifestação de crioglobulinemia que ocorre na infecção pelo chikungunya, e com isso pode diminuir a quantidade de anticorpos. Diante disso, quando que esse paciente que tem essa fase aguda, que a maioria se resolve em 7 a 10 dias, quando que esse paciente deve ser referenciado para um reumatologista? Aqui a gente vê pela patogênese, conforme eu falei, que após a picada do mosquito e transmissão do vírus, a viremia aumenta e existe uma resposta do organismo baseada em interferon. Com isso, ocorre um início dos sintomas e apresentação da doença aguda que dura em torno de 3 a 5 dias. Após esse período, o paciente começa a formar uma resposta a partir de formação de anticorpos e baseada em resposta TH2 ou dividido para resposta a partir de células T. Dependendo dessa resposta, esse paciente pode não montar uma resposta adequada e a doença pode ficar recidivante. Então, nesse caso, a doença pode entrar na fase chamada subaguda, após os primeiros 14 dias, durando até 3 meses, onde ocorre persistência ou agravamento desse quadro articular. E nessa fase, principalmente, são relatados tenossinovite hipertrófica em punhos, tornozelos, entesites, como foi o caso do nosso paciente, edema de extremidades, inclusive com síndromes compressivas, como o síndrome do túnel do carpo. Esse ultrassom é de uma outra paciente de 50 anos do nosso serviço, que tem um quadro de uma sinovite aqui, de uma tenossinovite de punho. Ela foi vista, aqui a gente vê também aumento de volume com presença de líquido. Ela contraiu a doença numa viagem ao Pernambuco e estava nesse ponto mais ou menos com 2 meses de evolução dos sintomas, aqui no mês de março. Ela também apresentava edema de mãos e com isso uma compressão do nervo mediano. A gente vê aqui um nervo mediano de 18 centímetros, quase o dobro do tamanho, mais que o dobro do tamanho normal, na verdade. E ela tinha sintomas de síndrome do túnel do carpo. Além disso, o paciente, por conta desse quadro de dor já mais crônica ou mais subaguda, começa a ter sintomas de astenia, fadiga, um quadro depressivo, por conta principalmente devido à
dificuldade de mobilização, e são relatados nessa fase episódios de descompensação de doenças pré-existentes. Postula-se que seja por conta mesmo da mudança na rotina do paciente, dificuldade de mobilização, e isso pode descompensar outras doenças que o paciente já tenha, uma doença cardiológica, neurológica, etc. Após 3 meses da fase aguda, os sintomas podem persistir, e nesse momento a doença é denominada doença musculoesquelética recorrente pós-chikungunya. A incidência é muito variável desse quadro. Dependendo do estudo que foi realizado, da coorte que foi acompanhada, são relatadas incidências de 4,4% até perto de 60% a 70% dos casos. A gente olhando cada estudo percebe que, se o estudo foi retrospectivo e foi feito a partir dos pacientes que tiveram sintomas, é lógico que a incidência vai ser maior. Em estudos populacionais, onde toda uma população, por exemplo, na Índia, foi acompanhada, viu-se que, na verdade, a incidência dessa doença crônica é bem mais baixa. E os fatores de risco relatados nesses vários estudos para a evolução dessa doença são a idade do paciente, geralmente idade mais avançada, uma presença de lesões articulares pré-existentes, lesão ou traumática ou inflamatória prévia, inclusive até que o paciente nem tinha muito sintoma, como, por exemplo, uma tendinopatia, uma bursite de ombro, podem ser locais onde essa artralgia, esse quadro articular vai persistir. E a intensidade da artrite na fase aguda parece ser um fator de risco também para a evolução para a cronificação. Então, aquela intensidade inflamatória naquele momento agudo chama a atenção para se esse paciente pode evoluir para um quadro mais crônico. Nessa fase, a dor se concentra em articulações de joelhos, tornozelos e pés, punhos e mãos, lembrando um quadro de artrite reumatoide, mas, diferentemente disso, no ultrassom, nos estudos de ultrassom, tem-se visto mais a presença de tenossinovite e entesopatia, como o caso do nosso paciente, que não são tão frequentes na artrite reumatoide, mas sim nas espondiloartrites. Então, parece ter um quadro um pouco misto aí. E aqui a gente vê um outro ultrassom de um paciente também no nosso serviço, de 70 anos, que também teve o contágio em Alagoas e está nesse momento com uma evolução de torno de 3 a 4 meses, na verdade, agora. E a gente vê uma sinovite radioulnar aqui nesse primeiro local e também uma tenossinovite de 4º compartimento, inclusive com o Power Doppler negativo, denotando que não existe um processo inflamatório tão positivo quanto a gente vê, por exemplo, na artrite reumatoide, mas existe edema, existe acúmulo de líquido. E essa evolução com esse padrão foi relatada em outros estudos também. Esse estudo populacional na Índia de 2008, durante dos surtos que aconteceu lá, acompanhou cerca de 90 pacientes pelo período de 6 meses, nos primeiros 6 meses da doença, e viu-se que uma boa parte deles tinha sintomas artrite reumatoide-like e espondiloartrite-like, alguns quadros indiferenciados. E uma boa porção deles, aí cerca de 60% no final de 6 meses, ainda tinha positividade para anticorpos IgM para o chikungunya. Esse outro estudo, bastante importante agora, publicado esse ano, diz respeito à epidemia acontecida nas Ilhas Réunion em 2006. Eles acompanharam os pacientes por 6 anos e cerca de 159 pacientes foram referenciados para reumatologistas nesse período. Uma parte deles, nessa porção aqui, cerca de 43 deles, evoluíram com sintomas mecânicos musculoesqueléticos em decorrência da infecção pelo vírus. A maioria deles com quadro poliarticular. Alguns com quadro loco-regional, com uma tendinopatia de ombro, tendinopatia de glúteo ou de calcâneo, mas a maioria deles com quadro poliarticular. Isso de padrão mecânico, mas uma parte dos pacientes, cerca de 112, a maioria, na verdade, evoluiu com um quadro bastante de padrão inflamatório. Né? E desses, 18 já tinham alguma doença autoimune ou inflamatória prévia, como artrite reumatoide, espondiloartrite, lúpus ou hepatite autoimune, mas 94 desenvolveram critérios e se encaixavam em pacientes com sintomas, fechando o critério, inclusive, para artrite reumatoide, espondiloartrite ou mesmo artrite inflamatória crônica indiferenciada. Então, é importante dizer que o paciente que também chega ao nosso consultório, depois de muito tempo, depois de uma infecção
como reumatologista, como uma infecção por chikungunya, é importante para o reumatologista perguntar para esse paciente se teve algum quadro prévio, porque ele pode, na verdade, estar vindo com esse quadro crônico. Por que, basicamente, que isso acontece, esse quadro crônico? Ainda não se sabe, ainda não se tem certeza. Parece ser mais provável que esse quadro crônico se desenvolve pela persistência da infecção viral. Em modelos animais, em vivo, foi isolado presença de vírus em pacientes com quadro crônico. Nesses pacientes também que evoluíram com o quadro crônico, foi visto um aumento de citocinas desse padrão TH2, como interleucina 6 e 13, e, além disso, uma presença de IgM persistente, como a gente viu naquele outro estudo, e a dificuldade de formação de anticorpos IgG, e IgG em baixos níveis. Então, tem-se a dúvida se a infecção crônica é pela persistência da infecção viral ou pela dificuldade de clearance do vírus do organismo. Tem também dúvida em relação à progressão radiológica desses pacientes. Alguns estudos relataram presença de erosões em alguns pacientes que evoluíram com a doença crônica e ativação da via ranquiligante osteoprotegerina, que é uma via que induz a reabsorção óssea. Então, nesse caso, quando esse paciente deve ser encaminhado? Repetindo, quando o paciente apresenta esses sintomas persistentes por mais de 14 dias ou com aquela doença crônica, onde existe uma dúvida se aquele quadro foi causado por uma infecção prévia por chikungunya. E, indo à última pergunta, quando então nesse paciente introduzir droga de base? Em que momento? Aquele mesmo estudo lá de retrospectivo das Ilhas Réunion mostrou a experiência deles no management desses pacientes com doença crônica, de 2006 a 2012, desses 159 casos. E eles recomendam, até por forma de um algoritmo, na fase aguda, nos primeiros dias de doença, iniciar com analgésicos comuns, entre eles o paracetamol ou opioides, se a dor for mais intensa, refratária, e evitar, pelo menos nos primeiros 7 dias de doença, o uso de anti-inflamatório não esteroidal. Essa também é a recomendação aqui do Ministério da Saúde, por conta do risco de co-infecção com dengue. Glicocorticoides podem ser utilizados nos pacientes que são refratários aos analgésicos comuns. Importante deixar esse paciente com medidas de suporte, orientar repouso, gelo local, retirar do trabalho, por conta de aguardar a recuperação nesses primeiros 7 a 10 dias, que na maior parte, pelo menos, dos casos, vai se resolver. Aquele paciente que evolui com um quadro subagudo ou crônico, você deve dividir se ele apresenta aquele padrão mecânico, regional ou difuso, e, dependendo disso, tratar localmente ou, se for um quadro difuso, pode ser indicado o uso de glicocorticoide por um curto período ou pelo período que for necessário para controle da doença, inclusive em doses intermitentes, se for necessário, porque a doença pode ser recidivante. E aquele paciente que tem um padrão inflamatório de doença que dure mais de 3 meses, é obrigatório investigar uma doença reumatológica crônica nesse paciente e, principalmente entre elas, artrite reumatoide e espondiloartrites, e, se for o caso, tratar como tal. Inclusive, alguns desses pacientes que fecharam critérios para a doença reumatológica, inclusive com anticorpo positivo, nesse estudo publicado agora de 2015, foram tratados, inclusive, com, além de MARDs, com metrexato, corticosteroides, foram tratados com imunobiológicos. Então, nesses pacientes, ele recomenda o uso de anti-inflamatório não esteroidal, glicocorticoides que podem ser orais ou intraarticulares, dependendo da localização do quadro inflamatório, e o metrexato, que foi a droga de base mais utilizada, pelo menos nesse estudo, com uma boa resposta, ele acredita uma resposta em 75% dos casos, mas a gente viu que naquela coorte tinha uma boa parte de pacientes já com doenças reumatológicas pré-existentes. Em relação ao tratamento com DMARDs, existe esse outro estudo publicado em 2011, relacionado à epidemia da Índia, onde foram acompanhados 16 pacientes por uma média de 2 anos, com sintomas articulares crônicos, maiores do que 3 meses. Nesses pacientes, eles relataram uma boa resposta com a associação de sulfasalazina e metotrexato, porque parece que a sulfasalazina tem uma indicação melhor nos casos de tratamento das espondiloartrites, enquanto o metotrexato para artrite reumatoide. Parece que na associação eles obtiveram uma resposta interessante, mas é um estudo retrospectivo e com apenas 16 pacientes, é preciso chamar a atenção para isso. O único trial realizado com infecção crônica pelo chikungunya
também foi na Índia, foi publicado em 2014. Foi um estudo placebo controlado entre cloroquina e meloxicam. E nesse estudo foi visto redução da dor e das articulações, como a gente pode ver aqui no gráfico de dor do VAS, né? E na redução também na contagem articular. No entanto, não houve diferença estatística entre os grupos, né? E parece que foram também dosadas as citocinas inflamatórias nesses estudos, e parece que não houve diferença também em relação à atividade e à presença de citocinas inflamatórias nos dois grupos. Futuramente, como parece que o problema é uma infecção viral persistente, estão sendo estudados drogas antivirais, né, que a princípio já demonstraram ação in vitro, como a associação de interferon e ribavirina, 6-azauridina e o favipiravir, que foi utilizado a princípio in vitro com uma boa resposta ao vírus da chikungunya. E também existem vacinas em andamento, em estudos ainda, mas ainda longe de ter alguma aplicabilidade clínica. E só para encerrar, eu gostaria de mostrar um pouco sobre o nosso projeto Artral-Chic, que é uma associação aí entre a disciplina de reumatologia e a disciplina de moléstias infecciosas, onde o nosso objetivo é tentar caracterizar melhor a infecção pelo vírus chikungunya no Brasil, né? Principalmente ver os aspectos clínicos e imunológicos da fase aguda e crônica, usando critérios de classificação e atividade objetivos, que isso é uma dificuldade muito grande, a gente encontra nos vários estudos anteriores, uma dificuldade em harmonizar quem é aquele paciente que realmente tem um quadro crônico, quanto tempo ele demorou para evoluir, quando se deve entrar com droga de base, cada estudo publica uma coisa, e além disso, tentar descobrir quais são os fatores de risco para o acometimento articular crônico, tanto fatores clínicos quanto marcadores biológicos e avaliação também por ultrassonografia que a gente já tem feito. Além disso, tentar avaliar no líquido sinovial a presença do vírus, qual a sua relevância clínica. Alguns estudos demonstram o isolamento do vírus, outros não. Isso ainda é bastante controverso. Então, serão incluídos pacientes com pacientes suspeitos de infecção pela febre chikungunya, com até 7 dias após o início dos sintomas. Esses pacientes serão submetidos ao teste rápido, na verdade, o PCR real-time, para o vírus chikungunya. Se positivos, serão convidados a participar do estudo, que terá uma duração de cerca de 12 meses após a assinatura, lógico, do termo de consentimento. O fluxo de atendimento, e para isso eu peço a ajuda de todos os residentes aqui e assistentes presentes, será no Centro de Pesquisa Clínica, no 4º andar do PAMB, de segunda a sexta, das 8 às 13 horas, período da manhã. Então, nós estaremos disponíveis. Lucas, que é assistente da infectologia, eu, Leandro, e a doutora Karina, também assistente da reumatologia, estaremos disponíveis aí nesse período para atender qualquer desses casos que estejam nos critérios de inclusão. Tá bom? Acho que era isso, e lembrando sempre que combater o vetor parece sempre ser a melhor saída, já que a gente não tem só o vírus chikungunya como predominante aí nessas nossas epidemias, né? De qualquer forma, obrigado. Então, está aberto para perguntas. Algum residente quer fazer alguma pergunta? Uma pergunta, então, Leandro. É o seguinte, assim, no quadro agudo até é mais fácil diagnosticar, um quadro bem florido. Mas esses pacientes, quando chegam cronicamente no consultório, por exemplo, com manifestações só articulares, confunde muito com uma artrite reumatoide. Tu acha que realmente existe essa entidade, artrite reumatoide soro negativa, ou que pode ser secundário a quadros virais como chikungunya? Sim, na verdade, o paciente, isso deve ser chamado a atenção principalmente do reumatologista ou do paciente, do generalista, principalmente que se começa a lidar com esses quadros crônicos, pois a gente tem visto. Existe essa possibilidade do paciente evoluir com o quadro crônico, mas também é preciso no paciente que você está pensando que está evoluindo com uma artrite reumatoide, investigar se ele não teve uma infecção prévia pelo chikungunya que pode ter, na verdade, desencadeado o processo. A gente vê que a maioria dos casos é soronegativa mesmo, não positivo o fator reumatoide, pelo menos na maioria dos estudos, mas existe, por exemplo, o relato de positivar anticorpos anticitrullinados, o anti-ACPA ou anti-CCP, mais conhecidamente. Então, na verdade, é sempre uma dúvida diagnóstica e deve, acho que a partir de agora, entrar no diagnóstico diferencial dos quadros de artrite inflamatória crônica semelhante à artrite reumatoide.
Mais alguma pergunta? Leandro? Parabéns pela aula. Eu acho que, seguindo o raciocínio aí do Leonardo, que eu acho muito pertinente, eu entendo que a gente acaba realmente pegando esses pacientes fora da fase em que a gente faz PCR, ou que o PCR seria o ideal, né? E depois a gente fica na dúvida em relação à quantidade de infecção cruzada ou de reação cruzada que existe entre os ELISAs. Sim, sim. Então, assim, é muito difícil, né, fazer essa distinção. A minha pergunta é se vocês têm algum dado isolado em relação à diferente evolução de pacientes que fazem co-infecção entre essas arboviroses. Não tem nenhum dado, pelo menos em estudos dizendo. Mas outras arboviroses também, existem estudos com o Ross River, por exemplo, que é bastante frequente na África e também tem casos evoluindo dessa forma, com quadro articular crônico. Então parece que o chikungunya não é o único alfavírus que evolui dessa forma. O importante dizer é que pode ser uma ferramenta utilizar a sorologia, porque parece que aquele paciente que evolui de forma crônica, como a gente viu nos estudos, parece manter ainda esse anticorpo IgM persistentemente positivo para chikungunya, né? Não é exatamente o melhor exame, mas pode ser útil na prática clínica. Parabéns pela sua aula, muito boa, fantástica. Eu não sei, você, no seu caso, não teve anticorpo e a gente observa que a grande maioria dos casos é um caso que lembra realmente a artrite reumatoide, que pode ser soronegativa. Mas já foi descrito o Renault e você falou até de um caso de lúpus que foi a óbito até por esse quadro. Existe, talvez não sei se você vai poder responder isso, mas existe algum padrão em termos de consumo de complemento, de outros autoanticorpos, alguma coisa que te direcione numa sem ser o seu próprio anticorpo para o chikungunya? A princípio não parece ser por formação de autoanticorpos. Parece que o mecanismo principal de cronificação da doença não seja uma indução de autoimunidade, mas sim uma persistência da infecção viral e, na verdade, até uma dificuldade em termos de clearance, parece, desse vírus. Então, na verdade, a maioria dos estudos mostram que não positivam autoanticorpos, como FAN, né, e inclusive o fator reumatoide. Mas ainda, lógico, a gente estamos esperando nosso estudo aqui para ver se a gente consegue responder essa pergunta adequadamente. Parabéns pela apresentação. Eu tenho duas perguntas. A primeira delas, se tem algum dado em relação ao Zika, foi demonstrado que o vírus fica presente por mais tempo na urina. Então, se você quiser dosar, passou daquela fase, muitas vezes a gente pede os 7 dias, se você fizer na urina, você tem, não sei se para chikungunya, se isso existe.